A paz de Deus, meus irmãos em Cristo Jesus, que os irmãos se encontrem na doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus, que os irmãos estejam tendo um dia abençoado. Eu espero que os irmãos possam me escutar. Eu estou praticamente gritando aqui porque eu não sei o que aconteceu com o meu microfone, que está saindo baixo a voz, tanto que na última oração que eu fiz com os irmãos saiu muito baixa a minha voz. Meu Deus do céu. Vou ver o que é, qual é o problema. Eu tô achando que tem a ver com a fichinha que coloca aí o negócio do microfone, sabe? Mas, meus caros e amados irmãos, para a glória de Deus, estou aqui novamente para gravar um vídeo para edificar a noiva de Cristo, a igreja de Cristo. Meus amados irmãos, antes de dar início no que nós vamos falar hoje, por permissão e ordem do Senhor, a oração que eu fiz, meus caros e amados irmãos, foi uma oração improvisada. A última oração que eu fiz na madrugada, acho que foi de ontem, né? Foi improvisada, meus irmãos. Por quê? Porque é o Senhor que dá o alvará. Eu não gosto de vir aqui fazer orações se eu não estou debaixo do jejum, se eu não estou no jejum. Mas eu estava tomando meu banho e o Senhor me deu o alvará para vir orar com os irmãos, porque é o Senhor que conhece a necessidade da igreja. Eu não vim da minha carne, sabe? O Senhor disse, vai lá e faça oração, porque existem necessidades. E as pessoas ficam pedindo oração todo o tempo, né? Os irmãos sabem que o Senhor, Jesus, me proibiu de fazer oração no particular com as pessoas. As pessoas não entendem que cada pessoa ela tem o seu trato. Quando eu falo que cada pessoa tem o seu trato com Jesus, eu quero dizer, meus caros e amados irmãos, entendam bem, que às vezes você pode falar assim, mas o pastor fulano, ele ora, toda vez que eu peço oração, ele ora por mim, toda vez se eu tiver que ficar 4 horas orando, ele ora por mim. Tem pessoas que jogam isso na nossa cara, sabe? Que fazem esse tipo de comentário irrelevante para nós, como se nós não estivéssemos aqui fazendo a obra com amor, digamos assim, né? Então, se ele tem esse trato com o Senhor, amém. Mas como o Senhor me usa na revelação, né? Pela sua infinita misericórdia, que eu não sou merecedora, porque os dons são do Senhor, e eu não gosto de usá-los de maneira assim, prudente, sabe, meus irmãos? Sem sabedoria. Então, o Senhor ele sondou o coração dos irmãos e sabe que muitos querem orações somente para revelação. Tanto que quando termina a oração, e aí, Deus te mostrou alguma coisa? Deus falou alguma coisa? Deus não sei o quê? Sabe, eles não querem só oração. Eles querem nos ter como se fosse cartomante. E eu sou bem direta. E ser direta, as pessoas interpretam com grosseria. O Senhor me fala tanta coisa que eu realmente não posso trazer tudo para o YouTube, porque eu sei que não são todos que são meus irmãos em Cristo, sabe? Mas o que eu quero entrar no assunto, meus irmãos, é que quando o Senhor Jesus colocou a nossa irmã Marleide para me ajudar nesta obra, glória a Deus, que seja tudo para exaltar o nome do Senhor Jesus, ele permitiu e ele ordenou que passasse o número dela para ajudar com respeito à segunda aliança. Foi aí, meus irmãos. Aí as pessoas chamam ela para fazer oração, chamam ela para querer interpretação de sonho, chamam não sei o que, não sei o que mais. Não é que não queremos fazer a obra, mas é que a irmã Marleide, meus irmãos, ela trabalha, ela tem família, tem os filhos dela, tem os netos dela, ela cuida dos netos, né, quando a filha tem que sair. Ela é para toda hora, digamos assim, né? Ela não tem marido, como já sabem, ela não tem esposo, né? Ela vive sozinha na casa dela. Então, assim, ela é muito ocupada. Muito, muito, muito ocupadíssima. E aqui tem irmãos que conhecem a rotina da irmã Marleide, como é que é. Ela levanta cedo e ela vai fazendo tudo, entendeu? Ela é pau pra toda hora. Então, neste momento, nesse preciso momento, não dá para ela estar todo o tempo orando. E tem pessoas que querem que ela ore amanhã, depois querem que ela ore de novo, depois tem o que é um sonho agora, pessoas que não estão levando nem vida, às vezes muito de jejum de oração e tem sonhos muito embaraçosos. Então eu peço aos irmãos que, somente os irmãos que precisam de ajuda no segundo casamento. Amém, meus irmãos? As orações, elas são aqui no canal, nas campanhas. Eu já disse para os irmãos, eu não posso carregar a cruz dos irmãos, nem a irmã Marleide, nem ninguém. Cada um carrega a sua cruz, né, rumo ao céu. As mensagens, elas são para cada um analisar a sua vida, tipo assim, eu trago as mensagens por ordem do Senhor, ou seja, o rei manda e eu faço. E quem escuta
né? É entre essa pessoa e Jesus, se ela quer ou não quer obedecer. É que nem o testemunho da irmã Marleide. Ela compartilha o testemunho dela e o Senhor mesmo diz que tem pessoas que não vão querer obedecer. Você está entendendo? Então, a partir do momento que a pessoa sabe a verdade, ela já não é inocente. Ela já não é inocente, sim? Então, eu peço a compreensão. Quando houver a inauguração da igreja, já vai ser outra coisa. Quando começar as missões, vai ser outra coisa. Deus está direcionando, Deus está tomando os caminhos de tudo, como é que vai ser, porque a obra não é nossa, a obra é de Cristo. Mas neste momento, as orações, elas são aqui no canal, um complemento, um alimento para a tua alma, para que você venha também levar a tua vida de comunhão com Cristo. Amém? Irmãos, tem pessoas que me pedem oração por qualquer coisinha. Qualquer dorzinha no pé. Que me pede oração para tomar uma decisão de um namoradinho. Irmãos, eu disse, e eu como sou bastante direta, e as pessoas tomam essa... O Senhor disse que tem gente que tem raiva de eu ser direta, tem raiva da minha firmeza, eu sou assim. Cristo me toma desta maneira. E Ele gosta, sabia? Ele gosta que eu seja firme, irredutível, com a palavra dEle. Se a pessoa vinha falar para mim, não, maquiagem, vou usar de exemplo, meus irmãos. Não, irmã Ruth, mas pode usar só uma maquiagem leve. Eu disse, quê? Não, não pode. Não existe pecadinho e pecadão, é tudo pecado. Eu estou moldando, transformando aquilo que Deus me deu. Não, mas pode usar uma calça no trabalho. Não, não pode. Porque continua sendo pecado. Então, o que é pecado para um é pecado para todos. Sabe? É pecado para todos. Então, eu peço a compreensão dos irmãos, mediante a isto. Por agora, por este momento, é somente para a segunda aliança, meus irmãos. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Antes de eu passar aquilo que Cristo me mostrou pela sua infinita misericórdia, nós vamos ler um pouco a palavra, porque também o Senhor me direcionou a ler especificamente esta palavra. Nós vamos falar sobre o espírito da carne que está em muitas pessoas. O espírito da carne está, lamentavelmente, dentro da igreja, né? Aquela pessoa que já entra na carne rápido e você conhece a outra face da pessoa, né? Digamos assim. Irmãos, eu estou quase gritando para os irmãos me escutarem. Eu não sei qual é o problema que deu aqui nesse computador. Eu não sei. Eu estou usando o computador antigo porque, graças a Deus, eu ganhei um computador novo, um notebook. Mas eu fui ver o negócio do microfone e o microfone é diferente, não é redondinho, tem a ficha diferente. Por isso eu estou gravando daqui. Meu Deus, meu Pai. Então, estou quase gritando. Então, eu peço perdão aos irmãos, amém? Eu tinha que gravar, então eu sei que os irmãos gostam de estar escutando a mensagem e fazendo as coisas do dia a dia. Então nós vamos falar sobre o espírito da carne. Por que nós vamos falar sobre o espírito da carne? Porque quem está na carne pensa como um carnal. Os santos do Senhor, eles andam em espírito e em verdade. E quem está na carne, anda na carne. Vamos aqui para o respaldo bíblico, porque depois nós vamos falar sobre o Natal e o Ano Novo, né? E vou passar aquilo que Cristo me passou mediante essas datas, porque estão se aproximando. Aqui no livro de Gálatas, já na dispensação da graça, no capítulo 5, versículo a partir do 16, assim está dito aqui. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, porque as obras da carne são manifestas, é assim que está escrito aqui, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídio, beberrice, glutonarias e coisas semelhantes a esta,
acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tal coisa não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Minha garganta tá, meu pai. Temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são em Cristo crucificarão a carne e as suas paixões e concupiscências. E vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-os uns aos outros, inventando-os uns aos outros. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Esse respaldo aqui o Senhor me deu hoje de manhã. Glória a Deus. Santo Deus poderoso, mediante umas coisas que aconteceram ontem. Amados e queridos irmãos, a pessoa, quando ela está na carne, como é saber que a pessoa tem um espírito da carne? O espírito da carne é um espírito mesmo imundo, né? Quando é saber quando a pessoa tem um espírito da carne? Quando ela entra na carne muito rápido. Quando ela não tem autocontrole no seu temperamento, quando é uma pessoa que você quer conhecer ela, você contraria ela, baseado na palavra de Deus, ela entra rapidinho aquele espírito de contenda, que é o espírito da carne. A pessoa que está na carne, ela é incrédula. Ela tem além de estar no espírito da carne, ela tem o espírito da incredulidade. Você pode falar qualquer coisa aqui para ela, olha, abandona isso que Cristo me disse e me mostrou que isso é pecado. E ela na sua carne não quer deixar o pecado, que é aquilo que vai condená-la diante do tribunal de Cristo. Porque quem está na carne vai perecer. A pessoa que está na carne acaba perecendo. Por que o Senhor me deu esse respaldo? Porque esse espírito da carne está na igreja de Cristo, que somos nós. Ela está na igreja de Cristo. A pessoa, quando ela não tem autocontrole, por exemplo, na sua sexualidade, quando ela é uma pessoa muito sexólatra, que foi a palavra que eu usei, que existe esse espírito da sexolatria, que as pessoas até riem, é que ela está na carne. A base do casamento dela é o sexo. Esta pessoa, ela está na carne. Afinal, nós todos temos uma sexualidade aflorada. Deus deu isso para nós como uma forma de procriação, que eu já falei em outros vídeos. Mas quando a base do casamento da pessoa é o sexo, é uma pessoa que está na carne. Por isso que me perguntaram, irmã Ruth, a mulher pode ter relação sexual estando no período dela? Esta pessoa está na espírito, ela tem o espírito da carne. Ela tem o espírito da carne. Ela não está em espírito, porque quem está em espírito jamais vai querer fazer algo assim tão asqueroso e nojento. Sabe? Às vezes você vê uma pessoa, Santo Deus poderoso, que ela é contendeira dentro da igreja, é uma pessoa que gosta de ver o circo pegar fogo. Esta pessoa é uma pessoa que está na carne, que não está no espírito. Ou seja, a partir do momento que a pessoa não anda em espírito, que ela está na carne, que a sua conduta, que o seu comportamento é de uma pessoa mundana, não existe diferença, a Ramassuri Calamaia para uma pessoa do mundo, ela vai perecer. E não é o que eu estou falando, é a palavra de Deus. Sabe por que eu apago os comentários contendeiros do meu canal? Porque eu vejo que a pessoa está na carne. E as pessoas não dizem, porque você não quer ser contrariada. Não, não tem nada a ver com isso, porque o meu Deus sabe que eu não tenho esse espírito da carne. Sabe? É porque são pessoas que querem colocar suas opiniões carnais em cima de revelações espirituais. E pior não é isso. O pior é quando são pessoas que participam das campanhas, das vigílias, e elas vão falar o que está na sua carne, baseado no meu tom de voz, na forma como eu falo, na forma como eu exponho, sendo que o meu Jesus gosta que eu fale dessa forma com autoridade. É assim que ele me toma. Ele me toma no cajado, na correção, e eu sou firme. Sou firme, porque eu sempre falo, eu não estou aqui para agradar o homem, o meu compromisso é com o Senhor, o meu compromisso é com Ele, sabe? Imagina João Batista pregando para essa geração de agora, como é que ele ia falar para este povo tão sem temor a Deus?
Como é que ele pregaria para essa geração? Porque daqui para pior o negócio. É um povo cheio de mimimi, meus irmãos. É um povo que se ofende muito fácil. É um povo que não quer se corrigir. É um povo que você está falando, deixa o pecado, ele fala que não tem nada a ver. O demônio do que não tem nada a ver está enganando e vai levar muitos para o inferno. As pessoas querem que a palavra de Deus se enquadre no seu estilo de vida, mas elas têm que entender, nós temos que entender que somos nós que temos que nos enquadrar na palavra de Cristo, na palavra do Senhor, nos seus estatutos, nas suas regras. Sabe? Então, quando a pessoa ela perde as rédeas muito fácil comigo, eu sei que ela está na carne. Olha, irmã Ruth, toma cuidado como você está falando comigo. Toma cuidado como você está falando comigo. Quando eu estou ensinando, a pessoa vem no meu canal escutar a mensagem, ou seja, come do meu pirão. Eu não estou me fazendo aqui de nenhuma ofendidinha não, sim, porque eu sou bem crescidinha, né? Mas tipo assim, vamos pensar com coerência e lógica. Se você não gosta de uma pessoa, não gosta da voz que implica até com a minha voz, né? Então por que você escuta essa pessoa? Se você fala que eu sou, a pessoa fala que eu sou o profeta de Baal, que é o espírito do engano me usando, engraçado, porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. E que veio para dar vida e vida em abundância é Cristo. Aleluia. É Ele que veio para libertar os cativos. É Ele que veio para curar os enfermos. É Ele que veio para dizer, abandona o pecado. Aleluia, glória a Deus. É Cristo que veio para isso, para libertar os cativos e sair das mentiras e dessas prisões de Satanás. Satanás nunca vai dizer para uma pessoa se santificar. Ele nunca vai dizer para uma pessoa abandonar o pecado. Ele nunca vai dizer para você, olha, o caminho é estreito. Viva uma vida de oração, de jejum, de renúncia e Cristo falará contigo que não vai ser preciso você estar atrás de ninguém. Ele não fala isso. Aí a pessoa fala que é espírito do engano me usando. Então, são pessoas que estão na carne. Porque quando eu oro, o Senhor tem um mistério comigo que Ele mostra a vida das pessoas, mas nem sempre eu vou falar para essas pessoas. Porque não adianta. Porque a nossa luta não é contra a carne. Se nós lutarmos contra a carne, nós pereceremos e vamos perder a batalha, meus irmãos. A nossa luta é contra os demônios. São eles os nossos inimigos. Como é que eu vou colocar, me bater a boca com uma pessoa que está possessa de demônio? Que Satanás está usando essa pessoa para querer tirar minha paz, minha comunhão e querer que eu perca o foco. É assim que Satanás trabalha na vida de pessoas que estão na carne. Elas são contendeiras. Elas são irredutíveis, elas estão em sua carne. E mais aqui, nesta passagem, aqui em 23, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Porque quando a gente anda no Espírito, a gente fala no Espírito. E mais aqui no 26, não sejamos cobiçosos da vanglória, irritando uns aos outros. Quando escreve esse comentário, é para me irritar. É para me irritar, sabe? Querer falar da minha personalidade, falei do tom que eu falo. Então, minha querida, meu querido, por que você me escuta? É isso que não entra na minha cabeça. Não, neste ponto, realmente, eu não consigo entender. Porque, irmãos, eu sempre falo para os irmãos que são os poucos canais que eu acompanho, né? Até porque o meu tempo ele é bem corrido mesmo, sabe? Ele é bastante corrido. Então, assim, eu não fico em função de estar em canal de um, de outro, até porque Satanás está enganando muitas pessoas. Tem, graças a Deus, pessoas nesta plataforma que trabalham para Jesus. E eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor há de levantar muitos homens e mulheres que estão comprometidos com o seu evangelho. Outro demônio que está na igreja é o demônio da vanglória. O demônio da vanglória é um demônio, tipo assim, eu quero pregar melhor que ela. Eu quero ser usado mais que ela ou ele. Esse é o demônio da competição e Cristo não gosta disso. Cristo usa cada um de um jeito diferente, de uma forma diferente. Nós, na verdade, somos vaso diferente. Aleluia, glória a Deus. Tem pessoas que eu admiro em Cristo Jesus, admiro, né? Por Deus usar de uma forma tremenda e maravilhosa, né?
Porque tudo que é bom a gente quer copiar, né? Tudo que é bom a gente quer copiar, porque nós temos que ser imitadores de Jesus Cristo. Só que assim, no momento que entra a vanglória, o espírito da competição, o espírito da inveja, a pessoa está na carne, meus irmãos. A pessoa está na carne. Sabe por que o Senhor permitiu que eu falasse isso aqui? Porque, meus irmãos, como nós estamos vivendo o tempo de apostasia, não são todos que querem ser corrigidos. Não são todos que querem se enquadrar na palavra de Deus. A pessoa está na carne. Ela vive na carne. Existe a diferença de dois tipos de noiva. A noiva de Cristo, que é submissa a Cristo, quer agradar a Cristo, não está nem aí para a opinião humana, que é o meu caso, que eu não estou mesmo. Ele não está nem aí para a opinião humana. Tanto que eu continuo do mesmo jeito e vou continuar do mesmo jeito até o fim dos meus dias. Eu só mudo quando Cristo disser, filha, aqui não. Filha, aqui sim. Filha, eu gostaria que você fizesse mais desse jeito aqui. Aí é o mestre que manda, é o rei que manda. Eu falo, eu não estou para agradar o homem. E as pessoas ficam com raiva quando eu falo isso. Não gosta? Caia fora. Aí diz que eu sou grossa. Mas eu estou te fazendo um favor, já que você se irrita da maneira como eu falo, da minha voz. O mais coerente é você pegar como diz o pessoal na minha terra, pegar o beco, né? Você está entendendo, meus irmãos? Então, quem está na carne, ele toma suas decisões na carne. A pessoa que está na carne, ela toma as decisões na carne. Tudo que é demais desagrada ao Senhor. Meu Deus poderoso. Olha só, prostituição, impureza, lascívia, feitiçaria, inimizades. Já conheceu pessoas que por onde passa fazem contenda, atritos, coloca um contra o outro, vê o circo pegar fogo e depois ficar rindo? O sangue de Cristo tem poder, está repreendido, Satanás. Ó, esse espírito aqui está muito presente na igreja. São pessoas que não conseguem ter autocontrole, irmãos. Esse demônio chamado glutonaria. Este demônio está em pessoas que não conseguem parar de comer, tanto que elas nem conseguem jejuar, elas não têm autocontrole. Este demônio é um demônio gordo realmente, que é o demônio da glutonaria. Meu Deus poderoso. Então, meus irmãos, nós como a noiva de Cristo, a gente sempre tem que estar analisando o que é que eu faço na minha fraca pessoa, porque eu sou pó, eu sou errante, eu sou falha, eu sou barro na mão do oleiro. Pergunto para o Senhor, Senhor, assim que o Senhor gosta? Pai, o que está faltando? Pai, tira o que está... Sabe, nós sempre temos que estar pedindo para Deus tirar aquilo que está demais. Né? Porque o muito fermento leveda todo pão, né? Temos que estar pedindo para Deus tirar e colocar os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo, ele gosta de ser corrigido, meus irmãos. A pessoa que tem os frutos do Espírito Santo, eu já recebi revelações de pessoas que às vezes vêm trazer revelações para mim, meus irmãos. Pessoas que têm menos tempo de crente, mas aí levam uma vida tão de jejum, de oração, de santidade, que seus dons estão tão aflorados. E eu fico tão feliz, isso, irmã Ruth, enquanto eu orava, o Senhor me mostrou isso, isso, isso. E eu não queria entregar para a irmã, sabe? Porque quem sou eu perto da irmã? Irmãos, eu me sinto assim. Se tem duas coisas que me irritam. Eu estava comentando ontem com a irmã Marleide, que eu falei, irmã Marleide, tem uma coisa que me irrita. Que me tira fora do sério. Que isso sim me irrita. É querer me tocar na glória de Jesus. Isso me tira fora do sério quando as pessoas querem tocar na glória do Mestre. A glória dele é intocável. Eu sou incapaz de tocar em um fiozinho só da glória do meu Senhor. Porque ele me usa pela sua infinita misericórdia, mas o mérito tudo é para ele. A glória é toda para ele, sabe? Então, quando a pessoa entra nesse espírito de competição, espírito, não, por isso o Senhor mostrava muitos homens se levantando contra mim, porque eu, como eu sou mulher, tenho útero, não vão aceitar. Então, são pessoas que estão na carne, meus irmãos. Entra a inveja quando está na carne. Entra a competição quando está na carne. Entra a discussão quando está na carne. Entra a contenda quando está na carne. E as pessoas que estão na carne não entram no reino de Deus. Quem separa a noiva de Cristo não entra no reino de Deus.
Quem é contendeiro não entra no reino de Deus, porque separa. Jesus Cristo é a cabeça da igreja e nós somos o corpo da igreja de Cristo. É por isso que eu ajudo vários irmãos, independente do ministério que ele seja. Porque se eu quero ajudar, uma vez eu escutei uma irmã dizer bem assim para mim, eu não oro por outros irmãos da outra igreja, eu oro só pela minha comum. Eu olhei para ela assim, eu disse, não vou nem entrar na discussão com essa senhora. Eu disse, irmã, a minha irmã dá licença que eu tenho que ir. Eu cortei o assunto na hora. Sabe, isso é dividir a noiva de Cristo. Porque a noiva de Cristo, aleluia, glória a Deus, Satanás não gosta de união. Satanás gosta de contenda, ele gosta de conversa, ele gosta de ver o circo pegar fogo. Ele não gosta de união. Ele não gosta de união. Então, quando entra o espírito da contenda, o espírito da inveja, o espírito da competição, entra a desunião. O sangue de Cristo tem poder. Entendeu? E mais, eu estou lendo isto aqui para os irmãos, meditando nesta palavra, para que nós possamos analisar nossa vida se nós estamos andando em espírito ou na carne. Se a tua carne está muito inclinada para o lado do pecado, é que está na carne. Porque não é a nossa carne que tem que nos controlar. O nosso maior inimigo é a nossa carne. O maior inimigo de um crente é a carne. E é por isso que quando a pessoa começa a levar vida de santidade, de renúncia, de oração, de jejum, eleva as batalhas espirituais, porque obviamente Satanás vem querer mandar setas para você retroceder. E aí, o que você vai fazer? Você vai entrar no jogo dele, que é entrar na carne para depois perecer e dormir e perecer no mal, ou você vai lutar contra a tua carne? Se você sabe que o teu, por exemplo, ele estuda, ele analisa, ele observa, ele não tem pressa em nos derrubar. Satanás é paciente, meus irmãos. Ele estuda, ele observa, ele fica encontrando um buraquinho para ele te atacar e me atacar. Por isso que eu falo nas legalidades de Satanás. É necessário fechar as legalidades, porque não adianta. Porque se você dá a legalidade, ele continua trabalhando. É que nem um hipócrita. O pior defeito de um crente é a hipocrisia. Aquele que vive uma coisa no púlpito e prega outra. Aliás, aquele que prega uma coisa no púlpito, ele prega uma coisa no púlpito, ele prega uma coisa para as pessoas na sua casa, quando ele está sozinho, quando está na rua, ele vive outra. Quando a pessoa vive meia doutrina, ela está sendo hipócrita, ela está na carne. Ela está na carne. Ela está na carne. O sangue de Cristo tem poder. Ai, meus irmãos em Cristo Jesus. Sabe por que quando é importante nós andarmos em espírito, pensarmos em espírito, ter uma conduta no espírito e dar bom exemplo, aleluia, glória a Deus? Porque quando andamos em espírito, falamos em espírito, nós estamos sensíveis ao toque de Deus, estamos sensíveis à voz de Deus, estamos sensíveis ao toque do Espírito Santo. Ele vai tratando conosco, ele vai nos mostrando onde está nosso erro, ele vai mostrando aonde está o nosso erro para nós nos consertarmos, aleluia, Ramassurikalamaia. Ele fala conosco. Aí não é necessário você, irmã, ora por mim aí. Eu quero que Deus mostre para você se aonde eu preciso. Não é preciso, é você que tem que fazer isso. Andar em espírito e verdade e o Senhor falará contigo. Aleluia. E o pior não é isso. Pior quando a pessoa tá com a vida toda bagunçada. Eu não sei onde é que eu preciso renunciar. Tá se prostituindo? A prostituição leva para onde? Para o céu ou para o inferno? É pro inferno. Então você precisa fechar essa brecha. A beberrice? Fecha essa brecha. A contenda? Fecha essa brecha. Então é necessário fechar as brechas para que a pessoa esteja andando em espírito e verdade. Porque quando a pessoa não anda em espírito e verdade, até o espírito do engano engana essa pessoa com falsas revelações e falsas visões. Santo Deus! Ô Jesus! Até o espírito do engano entra na vida desta pessoa. Não é normal uma pessoa estar orando e só ver demônios em sua volta. Não é normal uma pessoa só ter visão com o demônio. Uma vez eu conversei com uma pessoa, logo a princípio da minha conversão, Santo Deus vivo, e essa pessoa começou a contar suas experiências. E eu pensei na minha humilde pessoa,
eu não era nem batizada com o Espírito Santo ainda, estava conhecendo ainda sobre o mundo espiritual. Essa pessoa começava a falar para mim sobre os demônios, como é que eles trabalham. Eu disse, uau, essa pessoa já passou por os escalões, não sei o quê. Eu pensando, né? Eu vi um demônio assim e começou a contar. Foi através dessa pessoa que eu fiquei sabendo como trabalham alguns demônios a princípio da minha conversão. Um demônio da agulhada. Essa pessoa me disse, é um demônio magrelo, assim, assim, assim. Depois que nós fomos ganhando mais confiança, e eu achei estranha essa pessoa tantos anos sendo crente na não ser baseada com o Espírito Santo, meu Deus poderoso, conversando, eu fui entender que existe a maldição hereditária na vida dessa pessoa, que essa pessoa a mãe já era da macumba, havia maldição hereditária, havia uma ligação espiritual entre esta pessoa com os demônios. Por isso os demônios, não foi que Deus abriu a visão desta pessoa para ela conhecer a seriedade do mundo espiritual. Eu, quando comecei a ver os demônios, foi o Senhor que abriu a minha visão, porque eu preciso conhecê-los até para expulsá-los. Eu disse, eu quero conhecer mais do mundo espiritual, sabe? Então, conversando com essa pessoa, não foi que foi aberto. Ela via demônio desde pequena. Desde pequena tem uma vida espiritual atribulada. Então, não existe diferença de uma pessoa que vive vendo demônios assim, de qualquer forma, onde os demônios vêm tormentar essa pessoa. Irmãos, até para o demônio tocar uma pessoa precisa da permissão do Senhor. Quando o demônio toca numa pessoa, precisa da permissão do Senhor. Existe a legalidade e a permissão do Senhor. Exatamente quando Satanás quis tocar em Jó, e o Senhor disse, adiante, só não tira a vida dele. Ele pediu ali uma permissão para querer testar a fidelidade de Jó, Santo Deus poderoso. Então, existem duas formas. A forma da legalidade, quando Deus dá permissão para que Satanás toque no vaso dele para saber até onde vai. Se a pessoa não vai blasfemar, se a pessoa não vai murmurar. Então, não existe diferença uma pessoa que vê demônios assim a todo momento, a toda hora, desde pequeno, para uma pessoa que está no manicômio. Porque as pessoas que estão no manicômio, elas veem os demônios. E aí as pessoas ficam ali metendo remédio, metendo remédio, metendo remédio. Agora, quando a pessoa tem a visão espiritual, ela vai ver tanto demônios quanto anjos. Essa é a visão espiritual aberta que Deus dá, quando a pessoa vê demônios e anjos. Mas não é normal. A pessoa está orando e tem demônio na porta da cada pessoa. Tem demônio na cada pessoa. Tem demônio nas panelas, como eu falo. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem ao Senhor. Está tendo uma condição. Se os irmãos olharem essa passagem, existe uma condição aí. Que o anjo acampa-se ao redor do que os teme. Aqueles que temem a Cristo, vai haver um anjo ao redor daquela pessoa. Como é que o anjo vai estar guardando uma pessoa que está na prostituição, na bebedeira e fazendo uma vida, tendo uma vida banalizada? Se ela tem livramento, é pela misericórdia do Senhor. Mas existe uma condição aí. Uma condição, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, essa passagem aqui, aleluia, glória a Deus, é porque existe um espírito da carne na igreja. Quando a pessoa já entra muito na carne, muito rápido, fique esperto. Fique esperto. É que nem você que tem ministério próprio, pastor, pastora que tem ministério próprio, vem alguém lá querer cultuar no teu ministério. Ah, gente, que eu gostaria de cultuar aqui, porque nós somos pastores, nós somos missionários, porque, um exemplo, nós fazemos cair fogo do céu, que não sei o que. É mesmo, irmão? Tá bom, então aqui na igreja é assim, a gente observa o vaso, né? O irmão pode ficar de banco por 3 meses, para nós estarmos observando o irmão, porque é assim que nós fazemos aqui. Aí você começa a observar a pessoa e rapidinho ela mostra as suas unhinhas. E você vai ver nesta conduta se é uma pessoa que anda em espírito ou na carne. Satanás, até para trazer contenda dentro de uma igreja, ele pega os rebeldes das outras igrejas e manda para a igreja de doutrina. E o pastor e a pastora que está na doutrina, andando em espírito e em verdade, que quer manter a harmonia da igreja, e a união da igreja tem que estar, esperto. Ele manda os rebeldes, né? Sem falar que ele manda os demônios materializados em pessoas, porque eu vou deixar isso mais para frente. Pega esse grupo de jovens rebeldes e coloca para dentro da igreja para desigrejar, para trazer contenda, divisão.
E onde existe divisão e contenda, o Espírito Santo de Deus não está. O Espírito Santo de Deus não está. Não está. Então, quando entra esse espírito, é porque a pessoa já tem o espírito da carne sobre si. A pessoa que pede as estribeiras, como fala na minha terra, muito fácil, entra na carne muito fácil. Você vai querer ajudar a pessoa, a corrigir a pessoa, irmão, olha aqui na palavra de Deus, olha, você preste atenção como você está falando comigo, entendeu? São pessoas que perdem a estrutura, a compostura muito fácil, são pessoas que estão na carne. Porque os frutos do Espírito Santo são outros, né? Ele é amor, ele é gozo, ele é paz, ele é longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperância, tem autocontrole. Amém? Meus caros e amados irmãos, glória a Deus, depois de nós nos alimentarmos dessa palavra baseado naquilo que Cristo mostrou, que existe esse espírito que está na carne, e se os irmãos quiserem depois ler para se alimentar ainda mais da palavra, tá no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, mas se quiser ler tudo, amém? Vamos lá entrar em outro assunto, porque um assunto leva ao outro. Nós estamos falando sobre esse espírito da carne, porque a revelação e a visão que eu vou falar para os irmãos agora, quem está na carne não vai tomar bem. Quem está na carne não vai tomar bem, não vai querer aceitar. Quem está na carne faz aquilo que é confortável para a sua carne e fala, não tem nada a ver. Então vamos lá, que eu vou falar as coisas que o Senhor Jesus me falou e me mostrou. Irmãos queridos, eu peço perdão, amém? Porque eu esqueci aqui, o Espírito Santo me fez lembrar de uma experiência para somar, né? Para somar sobre esse espírito da carne que está muito presente na igreja, Santo Deus Poderoso, sobre uma experiência que uma irmã que já passou pelas mãos do oleiro, já passou por todos os parâmetros que tem que passar um crente, né, de níveis, digo assim para os irmãos. E esta irmã é solteira. Ela é solteira e aí ela tinha chupado uma laranja. Olha só como o diabo é sujo. Ela chupou uma laranja e na hora que ela jogou a laranja, a casca da laranja no lixo, o Senhor abriu a visão espiritual dela, ela viu o diabo, Satanás, cheirando aquela laranja, né? Cheirando ali aquela laranja chupada. E ele disse bem assim para ela, ai de ti se tivesse cheiro de carne aqui. Olha como ele falou. Ai de ti, foi assim que ele falou, que eu estou tentando lembrar, mas foi mais ou menos nessa colocação. Ai de ti se houvesse cheiro de carne aqui, nesta laranja. Ele estava buscando legalidades para entrar na vida dela. Ela que se santifica muito. E nessa hora o anjo desceu com uma velocidade, né? Satanás desapareceu e as asas do anjo cobriram toda essa irmã. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor dava a interpretação ali que ela estava guardada debaixo da sombra do Onipotente. Então Satanás, quando vê que a pessoa está na carne, ele trabalha na vida dessa pessoa. A pessoa dá legalidade para ele trabalhar na vida desta pessoa. E o Espírito Santo também me fez aqui lembrar, meus caros e amados irmãos, que muitos irmãos podem perguntar como combater a esse espírito da carne. Como combater a esse espírito da carne? Nós usamos as nossas armas que o Senhor disponibiliza para o seu povo, que é o jejum, que é a oração, que é a santidade, que é fechando as legalidades, ou seja, fechando as brechas para Satanás não vir fazer uma bagunça na nossa vida espiritual. Se a pessoa fala, eu não estou conseguindo orar e jejuar, já está na carne, entrou na carne ali, entrou a carne. Porque se entrou a carne é porque tem ilegalidades na vida da pessoa. E a pessoa tem que orar e pedir, Senhor, tira o espírito da carne de mim. O irmão e a irmã tem que orar assim. Eu não estou aqui para julgar os irmãos, nem, né, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. A palavra do Senhor, por si, ela julga eu e você. Né, se nós estamos com nossa vida nos conformes diante do Senhor. É a palavra do Mestre que nos julga.
sabe? Como esse espírito de competição que está dentro da igreja. Outros querem competir quem canta melhor, outros querem competir quem prega melhor, querem competir quem é mais usado. Os dons não salvam ninguém, o que salva é uma vida de santidade. Os dons é para elevar a fé da igreja e para nós trabalharmos para o Senhor, nada mais. Mas os dons não salvam, os dons só elevam a fé da igreja. Amém, meus irmãos? Então, a forma como combater o espírito da carne que está presente na igreja, lamentavelmente, é desta forma. É usando as armas, é revestindo de toda a armadura de Deus, que é a santidade, que é o jejum, que é a renúncia, e pedindo ao Senhor que tire esse espírito da carne. Porque para a pessoa ser ajudada, ela tem que reconhecer que ela tem um problema. Porque essa geração é tão mimimi, meus irmãos, que tem gente que acha que o erro para ele está tão possesso de demônio, a pessoa pode estar tão possessa de demônios, que o erro para ele é certo. A inversão de valores. Satanás faz uma inversão de valores dentro da mente. Ele faz uma fábrica dentro do coração e da mente de pessoas muito possessas de demônio. Que ela está em sua carne. Existe muita carne. Existe muito eu. Existe muito ego. São tudo coisas da carne. Então a pessoa está direcionada na carne. Ela vive na carne e toma suas decisões na carne. A pessoa que está na carne, ela é arrogante. A pessoa que está na carne, ela não é humilde. Ela não gosta de aceitar correção. Ela não gosta de cajado. Ela não gosta. Eu estava falando para os irmãos que teve pessoas que têm menos tempo de crente que eu, e quando eles vão entregar revelações para mim, eles ficam com medo. Irmã, eu não queria entregar, sabe, para a irmã, porque, né, quem sou eu perto da irmã? Quando ele fala já assim, já me agonia. O meu Deus vivo sabe que me agonia. Eu disse, imagina, irmã, a gente está aqui para ajudar um outro, né? Aí a pessoa me entrega a visão, e como o Senhor, pela sua graça, me dá o dom de discernimento, a visão bate ali, que é o Espírito Santo na vida da pessoa, glória a Deus, eu falo, amém, tomo posse. Como já teve pessoas que vêm entregar visões embaraçosas para mim, eu falo, isso é espírito do engano purinho. Porque a palavra de Cristo fala que 3 testemunhas é suficiente para testificar uma visão e uma revelação. Então, por isso que existem perguntas que os irmãos fazem para mim, irmã Ruth, isso aqui é pecado? Mas espera aí, já tem tantos irmãos que tiveram revelações e visões com respeito a um determinado assunto, por que tem que perguntar necessariamente para mim? Porque existe servos de Deus nessa plataforma, existe varões e varoas que estão no anonimato, que são joias preciosas, que estão escondidas no anonimato aí, trabalhando, que preferem não vir para essa plataforma, e eu só vim, meus caros e amados irmãos, porque o Senhor Deus mandou, me ordenou que viesse, porque é muito mais fácil realmente trabalhar no anonimato. Mas quem tem o espírito, esse espírito da carne, ela é desta forma. E outra coisa, o jejum. O jejum mortifica a carne, porque só existe casta de demônio que só sai com jejum e oração. O jejum paralisa Satanás. O jejum te blinda no mundo espiritual. É necessário fechar as legalidades. Tem gente que tem uma vida muito atribulada, espiritualmente fala, não, é porque eu vivo com fulano, com ciclano. Irmãos, eu vivo com ímpio. Eu vivo com ímpio. Eu não estou dizendo que eu sou melhor que os irmãos, amém? Eu não sou melhor que ninguém. Mas estou falando que não é normal uma pessoa ter uma vida espiritual muito atribulada. Se ela tem uma vida espiritual muito atribulada, tem legalidade, tem alguma ligação no mundo espiritual. Os irmãos sabem que eu vou dando lugar para o Espírito Santo. E na medida que o Senhor vai me usando, eu vou passando aquilo que o Senhor vai colocando na minha boca para falar para a igreja. Não é normal, meus irmãos. Eu vivo com ímpio, tem televisão dentro da minha casa. Aqui do lado tem um escritório, às vezes vem música de lá, mas eu peço ao Senhor que blinde os meus ouvidos com seu sangue. Eu não me prostro, eu não me coloco de frente do trono de Satanás que se chama televisão. Sabe? Então, meus caros e amados irmãos, eu quero dizer, aleluia, que quando nós estamos na presença do Senhor, vivendo com sinceridade, o Senhor nos blinda, nos guarda, Ele não nos deixa ser enganado. O nosso Senhor é misericordioso, é longânimo, Ele é maravilhoso e Ele não nos deixa ser enganado. Santo Deus poderoso. Vamos entrar aqui no assunto, já fechei aí, tá? Porque eu sei que irmãos vão perguntar como é que faz para combater esse espírito, que é o mesmo,
que é a mesma coisa de combater os demônios parciais, né? É oração, é jejum, é santidade, é fechando as ilegalidades e não abrindo a tua boca. Outro detalhe, o espírito da carne entra quando a pessoa abre a sua boca. Quando a pessoa fala assim, eu vou falar aqui algo debaixo do sangue de Jesus. O sangue de Cristo repreenda, o sangue de Cristo repreenda, o sangue de Cristo repreenda, eu vou falar isso agora. Quando a pessoa fala bem assim, eu tô tão carente. Satanás não é onisciente, onipresente, onipotente, mas ele tem uns demônios que eles ficam espalhados no mundo para estar nos observando, nos estudando, para ver aonde ele pode entrar para fazer a bagunça dele. Aí ele pensa, aí o demônio vai lá, olha, ela falou que ela tá carente. Ah, é? Então vamos já dar um jeito de resolver essa carência. Aí ele vai pegar alguém que está na carne para te seduzir e te levar para o pecado. Eu não consigo me libertar da calça. É mesmo? Você não consegue? Então vamos colocar você para ficar mais presa ainda neste pecado. Então a gente tem que vigiar até com o que a gente fala. Nós temos que vigiar até com o que nós falamos, meus irmãos, porque Satanás está com seus ouvidos. Como eu falei, ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente, mas tem uns demônios que eles são muito organizados. Tudo no mundo espiritual é muito rápido. Tudo, quando a pessoa fala, irmã Ruth é muita carência, eu vejo que é demônio purinho na vida da pessoa. Irmã, como é que eu vou fazer para jejuar aqui? Ficar 21 dias sem jejuando? Se o meu marido, ele quer toda hora, todo dia, eu disse, meu Deus do céu, sangue de Cristo tem poder. Sabe, então, tudo que é demais, Cristo não se agrada. Sabe, meus irmãos? Então, esta palavra é para que nós possamos nos analisar e ver como nós estamos diante de Cristo e se existe esse espírito da carne. Se existe, use as armas que o Senhor disponibiliza para o seu povo e vigia com o que você fala. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, que eu vou falar aquilo que o Senhor me entregou. Eu estou falando sobre esse espírito da carne, que o Senhor me deu esta palavra, porque quem está na carne não vai querer tomar posse desta visão que eu vou falar agora e desta revelação que o Senhor Deus me deu enquanto eu orava. Irmãos queridos, está se aproximando o Natal, está se aproximando o Ano Novo. E desde que eu me tornei crente, nunca mais eu coloquei uma árvore de Natal dentro da minha casa, porque o Senhor me disse, Jesus me mostrou o que acontece quando a pessoa coloca uma árvore de Natal dentro da sua casa. Ela abre portais do inferno para dentro da sua casa. Nunca mais participei de amigo secreto, porque o nosso amigo é Jesus, né? Nunca mais coloquei uma árvore de Natal, nunca mais me adornei para essas datas festivas, eu fico o mais simples possível. E desde então eu passo tanto o ano novo, meus caros e amados irmãos, quanto a virada do ano de joelhos dobrados. Ano passado eu passei na vigília aqui com a nossa querida irmã Rafaela Almeida no canal. Este ano eu não sei se o Senhor vai me dar alvará para fazer vigília ou oração aqui no canal, mas eu creio que sim. Eu creio que o mestre vai querer que nós estejamos aqui. Aleluia, quem quiser, né? Porque eu sei que muitos não vão querer estar com seus joelhos dobrados aqui, dando graça ao Senhor por mais um ano de vida. Meus amados e queridos irmãos, o Senhor me dava esta visão enquanto eu orava e Ele reforçou quando eu fui deitar, Ele ficou tratando, falando comigo ali, falando e me passando as coordenadas, o que eu tinha que transmitir para a igreja. Está se aproximando o Natal e o Ano Novo e as pessoas me perguntaram muito sobre o Natal. O Natal é uma comemoração, uma festa pagã. É uma festa pagã, assim como o Ano Novo também. E nós já vamos entrar na palavra, mas antes disso, eu vou falar o que Cristo me disse com respeito a essas datas. Amém, meus caros e amados irmãos? Meus irmãos, o Senhor me disse, Santo Deus Poderoso, que nessas datas festivas, tanto quanto o Natal, árvore de Natal, ceias, banquetes, roupas, champanhe, assim como o Ano Novo, onde as pessoas abrem champanhes, fogos artificiais, fazem suas oferendas nos mares, muitos fazem suas oferendas nos mares, os macumbeiros, os espíritas vão dar oferendas a Iemanjá, que é o demônio lá do rio, né, do mar. Eles abrem os portais do inferno, por isso existe muito afogamento, porque eles abrem esses portais.
Então o Senhor disse para mim que não existe diferença diante do Mestre, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não existe diferença para ele de um banquete para os deuses com D minúsculo, da macumbaria, da feitiçaria, do espiritismo, de um banquete de Natal e de um banquete de Ano Novo, porque vamos estar dando tributo a outros deuses com D minúsculo. Ou seja, vamos estar dando idolatria. As pessoas no ano novo se vestem de branco, dizendo que vai ter mais paz, mas a paz está em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Fazendo simpatias, pulando de um pezinho só, abrindo champanhe, até tomando cerveja sem álcool, quando nós temos que fugir da aparência do mal, Santo Deus poderoso, né? Abrindo fogos artificiais, indo para os salões, as irmãs, né, pintando seus rostos, quando o pecado não deixa de ser pecado, ele é pecado em janeiro, fevereiro, março, não tem esse negócio, é que nem aquela que não se maquia o ano todo, mas quando tem um casamento, traz Jesus Cristo como Judas trai o Cristo, colocando as bagagens do Egito e maquiando, colocando a máscara de Satã no seu rosto, quando o pecado não deixa de ser pecado. O Senhor Jesus me disse que nessas datas festivas, tanto quanto o Natal, quanto no Ano Novo, muitos portais do inferno são abertos. Cada ano abre. E eu vi o principado do Natal e o principado do Ano Novo que fica nos ares recebendo toda essa idolatria pagã que muitos fazem. Eles agradecem a tudo. Eles agradecem a manjar, eles agradecem às estrelas, eles agradecem não sei o que mais, mas eles não agradecem aquele que dá a vida para eles, que permite que eles levantem todos os dias, Santo Deus poderoso, com vida. E vou contar uma experiência, Santo Deus poderoso, que uma irmã teve, que ela compartilhou comigo, esta irmã. Esta irmã é crente, pentecostal, zelosa da doutrina, Santo Deus poderoso, que já sabia que não lhe agrada ao coração do Senhor essas oferendas, esses banquetes pagãs, esses banquetes que são, na verdade, oferendas à idolatria. Diante do Mestre é uma forma de idolatria, porque nós estamos comendo comidas oferecidas a outros deuses. Ela foi para uma ceia de Natal, não sei se lembra, foi jantar ou foi almoço que ela foi, acho que foi almoço, que convidaram ela. E ela, para fazer a vontade do homem, disse, poxa, eu não quero estar mal com os meus parentes, me convidaram, mas ela sabia que era errado. E ela foi. Ela foi, sentou, desfrutaram ali, só que antes da refeição, ela veio todo aquele banquete, né? Que são esses banquetes necessariamente para essas datas, arroz com passas de uva, peru, essas coisas que fazem tudo, né? Ela fez a oração ali, né? Como ela é a coluna da família, fez a oração para que Deus abençoasse aquela alimentação, Santo Deus poderoso. Mas porque a palavra de Deus diz que, pois tudo que vier à mesa, dai graça ao Pai e comei. É assim que diz a Bíblia. Então, nós temos que abençoar tudo que nós vamos ingerir, alimentação, bebida, enfim. E baseada nesta palavra, glória a Deus, ela abençoa ali o alimento para, né, mesmo sabendo que aquilo é errado. Senhor, está errado, né, e tudo mais. Irmãos, depois que terminou tudo isso lá, quando ela foi dormir, fez a oração dela lá para dormir, o diabo veio, Satanás veio na porta do quarto dela e gargalhava da cara dela e dizia, não adiantou você orar sobre alimentação. Não adiantou você orar, você participou da minha ceia. Você participou da minha ceia. E ela ali falou alguma coisa para ele, eu sei, não sei se ela falou intruso ou seu atrevido. Amém? Agora eu vou aqui ler na palavra do Senhor. Os irmãos pegam aí a palavra, meus irmãos. Aqui no livro de Lucas, meus caros e amados irmãos, Santo Deus vivo, no livro de Lucas, aleluia, capítulo 16, versículo... Aqui no versículo 18, a partir do 18, tá? Pegarão na serpente e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É até aí.
Mas vamos frisar aqui esta palavra que está escrito: e se bebere alguma coisa mortífera, não lhe fará dano. Porém, isso aqui entra em vigor quando nós não conhecemos e não sabemos a verdade. Vamos supor, Santo Deus poderoso, que alguém coloca um veneno, né, que Deus o livre, na minha água para me tomar, eu sendo serva de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu sendo uma serva de Deus, que sirva-se Deus vivo, e alguém vem querer me prejudicar, querendo me calar e vai querer fazer algum dano comigo e vai querer colocar veneno numa água. Eu vou usar um exemplo aqui debaixo do sangue de Cristo, amém? O Senhor vai, essa palavra aqui vai me respaldar, essa palavra aqui vai me proteger. Aleluia. E se beberão água mortífera, não lhes fará dano algum. Vai entrar em vigor. O Senhor vai me dar livramento. Mas eu, sabendo que é errado, da idolatria a outros deuses, eu vou lá orar. Vamos orar aqui para Deus fazer cair por terra toda a maldição aqui, né? Não vai entrar em vigor, porque a verdade é o que liberta, né? A verdade é o que liberta. Foi o que aconteceu com essa irmã. Ela estava de frente a um banquete, ela disse, antes, quando ela estava se preparando para ir para este banquete, ela estava se preparando e ela disse bem assim: meu Deus, eu não quero fazer parte desse banquete, eu não quero da idolatria esse banquete, porque é idolatria, eu sei que está errado, eu sei que não sei o quê, mas ela ali para agradar os familiares, que acontece que muitas pessoas, não, eu não quero fazer, mas eu não quero deixar o fulano, o Betrano chateado, então eu vou lá e compartilho daquela ceia que é da idolatria a outros deuses, que se chama Natal. A gente está frisando aqui no Natal porque está se aproximando, mas tem outras festas festivas que abrem legalidades, que está nas legalidades de Satanás aqui no canal. Aí a pessoa vai lá, Santo Deus poderoso, e não, vamos abençoar. Vamos abençoar. O Senhor não vai abençoar o que está maldito. Porque a verdade que liberta é que nem aquele que sabe que algo é consagrado a Satanás, ele sabe. Não, vou orar aqui que vai cair por terra com oração. Você está sabendo a verdade, a procedência daquilo ali. A partir do momento que nós sabemos a verdade que liberta, já não somos inocentes. Então, por isso o diabo veio e riu da cara dela, porque ela sabia que ela estava dando idolatria a outros deuses. Ele riu da cara dela e disse assim: nem adiantou tu orar. Ele ria tanto da cara dela, nem adiantou você orar, a oração não adiantou de nada. Porque você deu idolatria a mim, ao meu banquete. Porque aí nós estaríamos tentando a Deus também. Estaríamos tentando, a palavra de Deus fala que estaríamos tentando a Deus. Né? Então, meus irmãos, por que o Senhor não gosta do Natal? Por que Natal se torna uma idolatria e porque crente, servo de Deus, não participa desta festa pagã? Nós já vamos entrar no Ano Novo. Por quê? Porque Natal vem de nascimento, né? O pré-nascimento. As pessoas falam que Jesus Cristo nasceu no dia 24, de 24 para o dia 25. Só que até todos nós sabemos que Jesus, ele não era brasileiro, ele não era argentino, ele não era americano, ele não era espanhol, não era nada disso. Ele tinha nascido em Belém da Judéia, em Israel. Ou seja, o calendário hebraico é diferente do calendário Santo Deus poderoso daqui, daí, do Maria dos calendários que as pessoas, elas comemoram essa festa pagã, porque quem espera muito por essa festa pagã são os idólatras. Quem espera muito por essas festas pagãs são os comerciantes, porque é tudo comércio, é tudo voltado para o comércio, para a idolatria, para beberrice, eles ficam bêbados, ficam porre. Jesus Cristo não nasceu nessa data do 24, ele nasceu, o calendário que respalda o nascimento de Cristo é o calendário hebraico. Eu não sei se é entre outubro, mas posso verificar, Santo Deus poderoso. Então, meus irmãos, é uma festa pagã diante do Senhor. O nascimento dele. Qual é a finalidade do Natal? Não é o nascimento de Jesus, que as pessoas supostamente dizem, porque já saíram totalmente do foco, é tudo voltado para o comércio, para a idolatria, o povo fica tudo porre, termina em briga, faz aqueles banquetes. Então, eles vão estar, as pessoas que participam dessas festas pagãs, elas dão idolatria a outros deuses. Com outras palavras, bem claro,
elas dão idolatria a Satanás. Quando o Senhor me dava esta visão, ele me fez retroceder ao passado em visão, todas as vezes que eu participei dessas datas festivas do fim de ano. Desde a minha, quando era criança, quando era menina, até o tempo do mormonismo, que lá eles também comemoram o Natal. As seitas, as igrejas pagãs, as igrejas da Porta Larga, todas comemoram porque para eles não tem nada a ver, né? Irmãos, eu via tantos demônios, o Senhor me deu em visão, eu deitada na cama, o Senhor falando comigo, tratando comigo, que eu tinha que passar para a igreja. Eu via demônios nessas festas, muitos portais do inferno. E eu perguntei, Senhor, o que acontece no mundo espiritual quando as pessoas dão tributo a esse tipo de festa pagã, idólatras? Ele disse para mim, muitos portais do inferno são abertos, todos os finais de ano, tanto no Natal, que é um demônio, quanto o Ano Novo, que é um demônio que fica parado nos ares recebendo toda essa idolatria. Ele disse, sabe o câncer, o demônio que eu te mostrei do câncer? Eu disse, sim. Ele entra também nessas pessoas através dessas comidas oferecidas aos demônios. Ele me disse isso. E ele recitava as passagens. Ele falava, o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando eu estava lá comendo com os mormons, na igreja que eu cultuava quando era da Porta Larga, ele disse, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então a festa do Natal é uma festa da carne, meus irmãos. A festa do Natal é uma festa, não existe diferença para o Senhor entre a festa do Natal e o Carnaval. É uma festa pagã. É uma festa pagã. Então você e eu já não somos mais inocentes. Nem adianta você abençoar, porque não vai estar abençoado coisa nenhuma. Você vai estar dando idolatria pro diabo na tua casa. Você vai estar chamando o inferno para tua casa. Aí vão perguntar, mas irmã Ruth, eu aqui na minha casa, os meus parentes me obrigam, é porque tem cada coisa, meus irmãos, que as pessoas querem tirar o nosso livre-arbítrio de escolher. A pessoa que já tem uma maturidade para tomar suas decisões, o que ela quer, o que ela não quer, é umas famílias loucas que querem nos obrigar a fazer coisas que realmente nós não queremos. Eu bato o pé e falo, não quero, eu sou serva de Deus, por que eu tenho que fazer para te agradar? Aí eu vou perguntar, mas irmã Ruth, aqui na minha casa tem o meu marido que não sei o que, como é que eu faço? Porque eu perguntei para Jesus, Senhor, então como é que seria essas datas festivas para não abrir esses portais? Eu perguntei ao mestre isso. Ele me disse, seria um jantar normal. Seria um jantar que não tem nada a ver com essas festividades. Um jantar o mais normal e o mais simples possível, como se fosse um dia da semana normal. É a forma de não abrir o portal do inferno. Foi isso que ele me falou com respeito a essa data, mas lembrando que o Natal para o mundo é a comemoração do nascimento de Jesus, e Jesus não nasceu nesta data, que todos falam que é a data do nosso calendário mundial. Ele nasceu em Belém da Judéia, em Israel, ou seja, o calendário é hebraico, que nasceu Jesus Cristo. Amém? Fechamos aí com isso, então não adianta você orar, não adianta você dar festividade, não adianta você, se você quer tomar posse da mensagem, você toma, se você não quiser, você não toma, meus caros e amados irmãos. É que nem lá, dando continuidade ao assunto, aleluia, glória a Deus, Santo Deus poderoso, quando o rei Nabucodonosor fez a estátua e queria que Daniel desse idolatria, com Sadraque, Mesaque e Abednego, a idolatria, a imagem lá de escultura. Daniel poderia ter dito para o Senhor, ó Senhor, olha lá a fornalha, aquecida 7 vezes mais. Se nós não comemos da comida, da comida que o rei fez para estar comemorando, né, a estátua, o manjar da comida do rei, eu vou ser jogado lá na fornalha 7 vezes mais aquecida com os meus companheiros. Eu vou ser jogado lá. Mas Daniel, por ser temente a Deus, ele não se curvou. Porque eles estavam comendo aquelas comidas, comemorando que haviam levantado a estátua para o rei. Ele não se curvou por temor a Deus, ele não se curvou, assim como os 3 jovens também não se curvaram e deram idolatria à comida que o rei havia preparado. Foi isso que aconteceu. Está no livro de aqui, Daniel. Vamos lá no livro de Daniel para a gente entender um pouquinho mais. Mas todos conhecem a história de Daniel.
Daniel capítulo 1, versículo a partir do 12, né? A partir do 12. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus poderoso. Santo Deus, amém. Experimentai, vou ler a partir do 11, amém? Então disse Daniel aos... Meu Deus do céu, deixa eu colocar aqui um pouco, porque está um pouco escuro, a partir do 11. Aleluia, Santo Deus poderoso. Então disse Daniel ao despeceiro, a quem o chefe dos anúncios havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te aos teus servos 10 dias, fazendo que nos dê legumes e a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comam a porção do manjar do rei. E conforme vires, te hajas com os teus servos. Aleluia. E ele convinha nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareciam os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que haviam comido da porção do manjar do rei. Quando o rei levantou a estátua, ele queria que todos dessem idolatria à imagem. Mas Daniel, por ser temente a Deus, ele não deu idolatria nem ele, nem os jovens, né? Então foi como eu falei, ele poderia falar assim, ó, Senhor, eles estão aquecendo ali, né? Eles estão aquecendo ali a fornalha 7 vezes mais, vão jogar eu e os meus companheiros ali. Será que eu não posso, né, um exemplo aqui, né, orar e assim o Senhor abençoa o alimento e a gente come? Mas não foi isso que ele fez. Ele não se curvou à idolatria, desfrutando aquela comida que haviam feito ali, comemorando que haviam levantado a estátua. Ao contrário, ele disse bem assim, diz para o eneco do rei, vá lá e peça para o rei que possamos comer hortaliças, que é o que está respaldando na palavra, que possamos comer hortaliça, que possamos comer verdura. E foi quando o rei permitiu. E alguém lá perto do rei disse assim, vamos ver quanto tempo eles vão aguentar. Vamos ver quanto tempo eles vão sobreviver. Mas afinal eles estavam com aparência mais bonita, com ótima aparência, estavam mais saudáveis, eles estavam melhores do que todos aqueles que haviam comido do manjar do rei. Os irmãos estão entendendo? Então, se ele houvesse comido, ele havia dado idolatria à estátua. Se ele houvesse comido, ele havia dado idolatria a outros deuses, porque era este o propósito que eles estavam todos ali reunidos, comemorando que o rei havia levantado a estátua. Então, o Senhor não aceita também que façam todos esses rituais de comidas no ano novo. É neste ponto que eu quero chegar, porque nós fechamos com a história do Natal, o porquê que não, o Senhor não aceita. E por que o Senhor não aceita que esteja fazendo comemorações assim? Porque estamos dando idolatria. Vocês vão prestar atenção nesses lugares que tem rios, como Rio de Janeiro, Bahia, né, que é um lugar que tem muita macumbaria, feitiçaria. Quando chega esse final de ano, eles vão tudo ali pro rio, aqueles barquinhos, com flores, com cachaça, eles jogam aqueles lixos, dando idolatria aos demônios dos mares, a Iemanjá, o demônio do mar. Tudo eles dão idolatria. E me admiro dos crentes que se dizem crentes vestidos de branco, ali dando idolatria com os fogos artificiais, comendo desse maná. Existe um demônio que recebe toda essa idolatria que esses olhos espirituais viram que Jesus mostrou. Ele fica parado, recebendo toda essa idolatria, roupa branca, comida, porque está dando idolatria a outros deuses. Por que é tão difícil para esses crentes ficarem com seus joelhos dobrados? Com seus joelhos dobrados. Eu perguntei ao Senhor, tanto o Natal quanto o Ano Novo, o que acontece no mundo espiritual quando a pessoa compactua sabendo a verdade, né? Tendo conhecimento da verdade. E ele me disse isso que eu falei para os irmãos, abre vários portais do inferno, por isso existem muitos acidentes nas estradas, por isso existe muito afogamento nos rios, porque existem demônios embaixo dos rios, como eu já fui levada ao fundo do mar. Em uma das minhas experiências, vi os demônios marinhos ali embaixo, que são esses demônios que fazem com que as pessoas morrem afogadas, por causa que são abertos esses portais. São muitos demônios que saem todo final de ano para trazer mais desastre para o mundo.
sabe? E eu perguntei também ao Senhor sobre as alimentações que acontece. Ele disse que entra esse demônio do câncer, né? Já escutou a pessoa falar bem assim: eu tô cansada de estar passando todo este ano. Eu já escutei pessoas falarem assim, Santo Deus poderoso, é, eu já escutei pessoas falarem assim pra mim: é, esse ano eu não quero estar junto com ninguém no Natal, nem no Ano Novo. Este ano eu vou ficar em casa dormindo mesmo. E geralmente quando acontece isso, no outro ano elas falam: o ano passado eu fiquei sozinha em casa, eu não participei de Natal, de Ano Novo, fui dormir foi cedo, pois foi o melhor ano da minha vida que eu tive, um ano deu tudo certo na minha vida. Aí a pessoa vai lá pro salão, aí a pessoa compra roupa, porque cada cor tem um significado, é tudo paganismo isso aí, cada cor tem um significado. São tudo rituais para atrair os deuses, que até o deus do o ouro e não sei o quê, e que tem, é paz, a calcinha, é paixão, é tudo pombagira isso aí, são tudo demônios, cada um tem um significado, é um demônio isso aí. Aí a pessoa compactua disso. Irmãos, o que mais tem são gente abraçando o bezerro de ouro no final do ano, é que uma coisa vai levando outra. É pessoas dando idolatria a esses deuses com D minúsculo. Então a igreja de Cristo tem que vigiar. O nosso Senhor, ele é tão maravilhoso, ele é tão longânimo, ele é tão benigno, ele é tão tudo, que ele não quer que seu povo seja enganado. Mas no momento que nós sabemos a verdade, as coisas mudam de figura. O Senhor dá livramento até quando nós somos inocentes. Agora, do momento que você sabe a verdade, que não agrada o teu Deus, que você dê idolatria no Natal para outros deuses, não agrada o teu Deus que você esteja compactuando de banquetes a outros deuses, da mesma forma que o rei queria fazer com Daniel e os 3 jovens, fazendo eles adorarem a estátua. E aí, como eles não queriam adorar a estátua, obrigaram eles comerem, aliás, jogaram eles na fornalha de fogo. Eles não queriam comer daquele banquete ali. Por isso que eles ficaram comendo hortaliças, verduras por 10 dias, afinal, eles estavam com a aparência melhor eles estavam com a aparência muito melhor do que aqueles que estavam comendo dos banquetes do rei da idolatria. Então o Senhor não aceita. O Senhor Deus não aceita. Aí tá em quem quer tomar posse. Aí vão falar bem assim pra mim: mas irmã Ruth, como é que eu faço aqui em casa? Meu marido, ele é ele é ímpio, ele não vai querer. Eu disse: ah, minha filha, eu não posso resolver tudo. Eu tô aqui pregando a palavra de Deus. Eu sei como é que eu vou fazer aqui dentro pra mim me safar dessa, como diz na minha terra. Eu sei como é que eu vou fazer aqui dentro pra me safar. Porque todo ano eu passo o ano novo, eu passo o Natal. Na hora que tá todos os fogos, eu tô com os meus joelhos dobrados aqui. E isso agradou o coração do Senhor. Eu não sei como vai ser esse ano, se eu vou estar sozinho, se eu vou estar com os irmãos do canal. Mas a palavra tá entregue, os irmãos tomam posse pra glória de Deus. Tomo posse, saio dessa idolatria. Saio dessas idolatrias pagãs, né? Entra o demônio do câncer quando você come essas coisas, fica alojado no teu estômago depois da pessoa estar fazendo quimioterapia, sabe? Acontece muitas coisas ruins no mundo espiritual quando nós damos idolatria a outros deuses. Não existe só idolatria de imagem, como muitos cristãos querem pregar contra os católicos. Existem várias idolatrias e eu já falei isso aqui muitas e outras vezes, mas hoje, especificamente, estamos falando dessas datas festivas que o Senhor me deu as visões, as revelações e disse: vai lá e fala para o meu povo que não me agrada e não tem parte comigo. Não me agrada e não tem parte comigo. As pessoas são rebeldes, irmãos. Santo Deus, são rebeldes. O crente tem um crente que é muito rebelde. Ele sabe que aquilo é errado. Ele sabe que aquilo, ele fica abusando da bondade de Deus, da misericórdia do Senhor. Ele tenta a Deus todo o tempo. Ah, não tem nada a ver, deixa eu cortar meu cabelo. Ah, é só um casamento, é só uma maquiagem leve. Judas coloca essas bagagens sobre si, sabe? E é assim que Satanás vai entrando, com um demônio que não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. Daqui a pouco a pessoa tá com a vida toda atribulada, tá frio na fé, tá com doença e não sabe por quê. Mas eu te digo hoje, baseado na palavra de Deus e baseado no que Cristo me mostrou em visões, em revelações, usando eu mesma, quando eu dava idolatria, no Natal, no Ano Novo, que isso abre portais do inferno para Satanás nos acusar. E tomando o exemplo desta varoa, que eu contei um exemplo para os irmãos aí,
da varoa. Ela sabia que estava errado, ela da idolatria. Ela disse, eu não quero ir, eu vou porque eu tenho que ir. Se eu não for, meus familiares vão ficar chateados, eles vão ficar muito chateados comigo, que não sei o quê. Foi lá, tomou a mão de todos lá, fez a oração. Quando ela foi para a casa dela, fez a oração para dormir. Antes que ela fechasse os olhos, Satanás apareceu na porta dela, debochando da cara dela. E é isso que ele faz. Ele debocha da cara daquelas pessoas que se dizem servo de Deus e dão idolatria a outros deuses. Ele debocha da cara daqueles que se dizem servo de Deus e todos os dias pega os banquetes dele. Quando nós pecamos, nós tomamos os banquetes de Satanás. Quando nós fazemos as coisas erradas, nós tomamos os banquetes de Satanás. O sangue de Cristo tem poder. Porque ele não obriga você e nem eu a pecar. Ele não obriga nem eu e você a pegar o que é dele. Ele simplesmente vem, faz. E o nosso Deus, por nos dar o livre-arbítrio de escolher o que queremos, se sim ou se não, aí está em nossas mãos. É por isso que lá no inferno, meus caros e amados irmãos, tem pessoas que não entendem. Eles falam bem assim, as pessoas que estão na carne, que querem justificar os seus pecados, eles falam bem assim, que Deus é esse cruel que joga todo mundo no inferno. Ah, quer ir para o céu, mas não quer renunciar. Quer ir para o céu, mas não quer se enquadrar na palavra de Deus. Quer ir para o céu, mas não quer se submeter, porque a noiva de Cristo, ela se submete. A noiva de Cristo, ela renuncia. A noiva de Satanás quer tudo muito fácil, ela quer um caminho espaçoso, largo, acomodado. Então Satanás ri da cara de crente todos os dias que se dizem servo de Deus, mas toma das bagagens dele, das bebidas dele do inferno. O sangue de Cristo tem poder. Então tá, a mensagem está entregue aí para a glória de Deus. Eu deixei as passagens para os irmãos, aleluia, glória a Deus, Santo Deus poderoso, está entregue. E vão perguntar como é que você vai fazer. Eu já estou matrucando como é que eu vou fazer aqui. Estou pedindo a direção do Espírito Santo como é que eu vou me safar dessa, porque eu vivo com ímpio. O Senhor disse, o jantar tem que ser o mais simples, não tem que ter nada a ver com Natal. E Ano Novo também. Aí os irmãos vão pedindo a direção do Espírito Santo. Aqueles que vivem sozinhos, que a família tudo é crente, como diz aqui na gente, não é pão comido, né? Mas aqueles que vivem com ímpio, o desafio é maior, mas Deus está conosco. Mas agora os irmãos sabem a verdade, porque é a verdade que liberta. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Orem pela minha vida, que eu estou orando pela vida dos irmãos. Amém? Shalom, meus irmãos.